Olá, meus amigos, aqui é Bruno Vieira e você está num Bicicast. Hoje a gente vai falar com a Camila Vileira, especialista em copywriter e estratégia no marketing digital. Beleza, Camila? Beleza, olá. Tudo bom? Maravilha, Camila. Então hoje a gente vai desmistificar alguma coisa a respeito de copywriter, de Estamos aqui persuasão. para isso. Estamos aqui para isso. No marketing digital e tentar tangibilizar, aterrizar para a galera sobre o copywriter. Estamos aí para isso. Vamos lá. Camila, o que é copywriting? Bom, copywriter, ou copywriting, né? Que copywriter é escritor em inglês. Então, todas as pessoas que escrevem, seja elas livros, textos publicitários, é chamado de copywriter. O copywriting, ele é textos publicitários que você pode trabalhar com conversão ou sem conversão, tá? Por quê? Se eu fizer um copywriting de um texto de um blog, eu estou fazendo, é um copywriting, mas ele não tem a função de conversão. Mais conteúdo, né? Ele é mais conteudista, isso. E o que é conversão? Explica pra galera aí. Tá. Conversão é quando você põe um CTA, que é o Call to Action, né? No marketês. O que é Call to Action? Call to Action é chamada para ação. É quando você faz aquela famosa, clica aqui embaixo, vem compra comigo. Quando você convida a pessoa, né? Quando você convida a pessoa para que ela tome uma ação em função de você, do que você quer que ela faça. Então, você pode colocar para a pessoa assim, inscreva-se, cadastre agora, fale conosco nesse momento. Então, isso é um call to action. Quando você faz um call to action numa copy, né, num texto publicitário, então você está falando de uma conversão. Você está pedindo para que a pessoa faça uma ação. Entendi, maravilha. E esse profissional que trabalha com copywriting, ele pode aplicar os serviços dele, as práticas dele, em que tipo de negócio? Todos. Tudo é copy. Nossa. Tudo é copy. Copy, ele rege... Copy, você trabalha copy até com seus filhos. Tudo na vida tem copy. Por quê? Porque a copy nada mais é do que textos, que conversa, uma comunicação. Então, se você tem um negócio que tem uma lojinha, você vai usar copy para fazer uma conversão para o seu cliente. Então, você vai mostrar para o seu cliente, você vai fazer um script de oferta, por exemplo, o vendedor faz um script de oferta para fazer a venda do produto dele. Então, você chega lá numa loja para comprar um sofá, o vendedor vai fazer uma copy com você, que é um script de oferta. Então, ele vai te mostrar os benefícios, ele vai te mostrar a qualidade, ele vai te dar o preço, ele vai gerar escassez. Porque ele vai falar que tem estoque limitado. E no final ele falou assim, vamos passar o cartão? Então, isso é uma copy. Quando você fala com os filhos, é copy. Então, a copy ela é aplicável em qualquer setor. Qual que é a questão? É que você tem que tomar cuidado com o tipo de copy que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar com copy de conversão o tempo inteiro, se você vai trabalhar com copy de produção de conteúdo o tempo inteiro, se você vai fazer uma copy fofinha, se você vai fazer uma copy mais agressiva. Então, aí aqui, como diz, separa os meninos das crianças. Entendi. Então, imagino que eu tenha um Os homens das crianças, né? Falei errado. Tá bom. Eu tenho um e-commerce. Eu tenho lá meu site, lá na minha lojinha lá de e-commerce. Eu preciso de copy? Com certeza. Do começo, meio e fim. No começo, com um anúncio, para você fazer uma copy para chamar a atenção das pessoas. Então, tem uma estrutura de copy que você trabalha os primeiros 5 segundos. Então, tem gatilhos que você trabalha, e nesses primeiros 5 segundos você faz com que a pessoa olhe o seu anúncio, se interesse pelo seu produto e ela queira ir conhecer mais do seu produto. Na hora que ela chega na sua loja virtual, no seu e-commerce, lá ela vai ter uma outra copy, que é uma copy descritiva, onde você vai descrever, gerando mais vontade nessa pessoa, e o botão de comprar, onde essa pessoa vai lá e compra o teu produto no e-commerce. Entendi. E essa copy do site, você falou que ela é descritiva e ela fala de benefícios? Sim, você vai descrever o seu produto, você vai mostrar o quanto o seu produto ele é bom, o quanto o seu produto é valioso. A transformação dele. A transformação que ele te dá, os porquês, os comos, o que ele vai trazer de vantagem, o pertencimento que aquele produto vai trazer para você. Então, um exemplo. Vou usar um exemplo recente. A Apple acabou de fazer um lançamento do iPhone 14. Né? Se você está assistindo esse vídeo muito mais para frente, tá? Nós estamos em 2022, tá? E a Apple fez o lançamento do iPhone 14. Total. E aí ela fez todo um burburinho antes
toda uma cópia antes de preparação. E aí ela fez um vídeo de 1 hora e pouco. E nesse vídeo ela fez uma outra cópia mostrando por que as pessoas precisam ter um iPhone 14 que custa hoje R$15 mil. Tá? Então, ela fez toda uma cópia. E tá uma galera querendo já trocar o seu iPhone 13 pelo iPhone 14, que foi lançado. Por quê? Porque ela mostrou na cópia dela o pertencimento, o quão importante é você ter um iPhone, quais as vantagens de você ter um iPhone, como a câmera, como a qualidade de processamento, enfim. Ela mostrou todas as vantagens do iPhone, ela colocou a comunidade do iPhone, que então seja Forte, você, né? que é forte, ou seja, não, e fora que ela te dá brand, te dá status. Não são todo mundo que pode ter um iPhone, então se você tem um iPhone é porque você pode. Então ele te dá uma comunidade. Não é qualquer pessoa que tem um iPhone. Então, diante disso, ela criou toda essa cópia, toda essa... E a questão não é nem ser tão caro, né? Porque tem outros aparelhos aí de outras marcas muito bons, Samsung, Motorola, outras marcas, Sim, que sim. são até melhores, dependendo do modelo, né? Isso. Mas aí ela consegue trazer um negócio de exclusividade, de tribo, de Claro, comunidade. e aí que ela é- junta tudo isso e aí ela fez uma cópia descritiva. Então, as pessoas quando forem ver o anúncio para comprar o iPhone, vai chegar o anúncio, aí vai estar lá, você gostaria de ter um iPhone, tal, tal, tal. Aí essa pessoa vai clicar nesse anúncio, vai para a loja da Apple, na loja da Apple vai estar lá a fotinha do iPhone, aí ela vai falar, o iPhone tem isso, 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 tem esse modelo, tem esse outro modelo, esse modelo tem tal qual... tem essa cor, tem a outra cor. E aí, esses descrição vão colocando as vantagens de você ter o iPhone, os benefícios, quais são as escolhas. Porque aí a pessoa vai lá. Quando eu estou falando de e-commerce, você vai lá, você descreve o seu produto, que são os entregáveis, e aí tem o comprar. Entendi. Vamos lá, você falou um negócio muito bacana no meio do que você estava dizendo ali, sobre gatilho, gatilhos. O que é gatilhos em copy? Bom, vamos lá. Todo ser humano, ele é movido a emoções. Todos. Legal. Todas as emoções... Eu sou passional demais. Mas todas as pessoas, elas são movidas pelas emoções, seja positivas ou negativas, tá? Um bom exemplo disso é aquele filme Divertidamente. Ele mostra, desde o nascimento até a fase adolescente, que a gente tem as nossas emoções. Então, trabalhado nas emoções, você consegue movimentar, fazer com que as pessoas tomem as atitudes que você quer. Então, existem gatilhos mentais. Quem nunca se preparou para comprar na Black Friday? Eu sempre compro na Black Friday. Geralmente eu troco de televisão na Black Friday. Por quê? Por quê? Por causa que a Black Friday ela gera um gatilho mental de escassez. É aquela necessidade que você tem de ter aquilo e você fala assim, eu só tenho esse dia, pelo amor de Deus, eu preciso comprar. Então trazendo para o nosso mercado de lançamentos, né, que a gente faz lançamentos e tal, infoproduto, produto físico também, é como se fosse a abertura de um carrinho. Exato. Mas aí você está falando, na realidade eu estou falando só de um dos gatilhos. Existem vários, Entendi. tá? Há quem mensure aí mais ou menos em torno de 30 a 32 gatilhos mentais que existem por aí, que você pode trabalhar. Dá exemplo de pelo menos uns 5 Tá, bacanas vamos aí. lá. Vamos lá. Eu vou começar a dar os exemplos de gatilhos específicos. Eu vou usar um pouco do Cialdini, que ele é muito bom para isso. Armas da Persuasão? Exato, Armas da Excelente. Persuasão. Então, gente, quem não leu, lê. Recomendação de livro bom para ler, Armas da se você Persuasão. quiser aprender como persuadir, tá? É muito bom. E você vai entender que você também é persuadido inúmeras vezes. A Tempo primeira é o do obrigado. Todo mundo, quando você fala obrigado, você está dizendo para a pessoa, no seu pensamento, de que você está se tornando, tendo uma obrigação de fazer algo. Então, quando alguém te dá alguma coisa e você fala assim, obrigado, ou obrigada, ou obrigade, né? Não sei agora como tem essa linguagem neutra. Obrigada. Pelo amor de Deus, me ajuda. Obrigado ou obrigada. O que acontece com essas pessoas? Elas pegam... Você coloca no seu consciente de que você tem uma obrigação com ela. Então, quando você chega num supermercado e te dão um pedacinho de algo para você experimentar e você fala assim, obrigado, a grande chance, quase que 90%, né, de no corredor daquele produto, você passar e você levar esse produto. Comprar um queijo ou comprar, às vezes, um vinho para acompanhar. Exato, coisa né? Aí você já está falando até aconteceu de comigo demais junto, isso. mas eu estou falando no sentido de obrigação. Por exemplo, quem nunca foi na casa de alguém que levou algo para comer
E aí essa outra pessoa retribuiu o convite, tipo assim, retribuiu de ir na casa da pessoa e falou assim, nossa, eu preciso ir porque fulana na minha casa levou tal coisa. Sentimento de obrigação, Isso, né? você tem o sentimento... Retribuir. Exato, é a retribuição, é a obrigação. Então, quando você for falar alguma coisa, aí fica aí um gatilho para você se desobrigar, nunca fale obrigado, fale gratidão. Você é grato pelo que a pessoa fez por você. Você coloca para dentro de você mesmo que você não é obrigado a retribuir da mesma maneira ou retribuir aquilo lá. No marketing digital, o que é o gatilho da obrigação? É quando você distribui conteúdo de valor de maneira gratuita, resolve o problema de alguém. Embalde marketing, né? Conteúdo de valor. Isso. Ou você abre uma consultoria com alguém, você abre um Zoom com alguém, uma reunião. Gera valor, de alguma Você maneira. gera valor e essa geração de valor gera um sentimento de obrigação, que essa pessoa fala, poxa, ele resolveu o meu problema. Me ajudou tanto que agora eu vou comprar o produto dele. Exato. Ela vai dar esse feedback. Legal. Isso é um. Obrigado é um. Então, Obrigado vamos lá. Me fala agora um poderoso, um powerful. Comunidade. Poxa, comunidade? Como assim comunidade? Uai, a comunidade, assim como eu falei do iPhone, que gera uma comunidade, uma comoção de pessoas fazerem filas para comprar um telefone de 15 mil reais, o pertencimento da comunidade. Adolescente é cheio de querer fazer comunidade. Adolescente faz coisa errada contra pai e mãe, porque os amigos fazem. Nossa. Quem nunca teve um amigo que falou assim, nossa, se você não fizer isso, você não faz parte do nosso grupo. Isso daí é comunidade, isso é um pertencimento, é de comunidade. Então, quando você encontra a sua comunidade, como por exemplo, fomos ao Fire, Muito bom agora, evento. Top. e lá nós encontramos quem? A nossa comunidade. Do marketing digital. Do marketing digital. Influencers. Ali a gente conversou com galera que estava falando a nossa língua. Então, naquele momento, o Fire estava sendo a nossa comunidade. Prova é que, no final do evento, eles abriram o carrinho para quem estava lá durante o evento e nós já adquirimos Já 2023. compramos 2023 Fire. Pô, patrocina a gente, Hotmart. ajuda aí. JP, tamo junto aí, né? Brahma. 2023, já comprei logo naqueles primeiros, assim, então... Brahma, ajuda nós. Então, isso é uma comunidade. Mas agora tangibiliza para mim comunidade, para infoprodutos, para negócios em geral. Vamos Como lá. assim? O que é uma comunidade para vender mais? Para você vender. Como que o copywriting aplica a comunidade? Quando ele cria uma tribo. Quando ele faz com que a pessoa crie uma tribo. Então, vou dar um exemplo do marketing digital. Quem nunca ouviu falar do Pedro Sobral com a comunidade Subido? É o segundo Virou- melhor gestor de tráfego do Brasil. O primeiro é você. Lógico. E aí, a comunidade Subido. É legal, sim. Ele criou uma comunidade. Nessa comunidade Subido, o que ele fez? Ele gerou nas pessoas quererem ser subido. Pertencimento, né? O pertencimento, não só o pertencimento, mas a comunidade. Porque dentro da comunidade Sobral, as pessoas falam o quê? Gestão de tráfego. Todo mundo fala a mesma língua. Mesma linguagem, né? E aí, nessa mesma língua, as pessoas conseguem criar assim, nossa, poxa, é o famoso network que algumas pessoas falam. É a comunidade. Então, nós estamos falando de obrigado, agora falamos de comunidade para produto físico, como eu falei do iPhone. Comunidade. Quem não quer ter um iPhone? E agora um terceiro gatilho. Um terceiro gatilho, eu vou falar da urgência. Poxa, a urgência é... Explica um pouquinho. Urgência é antecipação? Não. Não. A urgência é algo que você precisa para ontem. Ah, entendi. Então, você gera na pessoa a necessidade dessa pessoa ficar com você para ontem. Agora, nesse momento. Não é nem nesse momento. Se ela não tiver isso, ela vai passar por um perrengue terrível. Então, deixa eu só ver se eu estou entendendo. Para a página de vendas é importante ter urgência? Claro. Você precisa desse produto, senão você vai continuar na situação que você está, para não falar um palavrão. Com aquele problema, né? Exato. Por exemplo, quem tem um problema de conversão na página de captura ou na página de vendas. Certo. Possivelmente, existem dois fatores que fazem uma página não converter. Um é a eficiência infra, que aí, no caso, você está falando de uma página lenta. Abertura e tal, Não né? está bem feita, a coloração dela não está legal. E tem a parte da copy. A copy, ela não está trabalhando o funil de copy. E aí, o que acontece? Urgentemente, essa pessoa fala assim, olha, você está perdendo dinheiro. Então, urgentemente, você precisa contratar um copywriter. Entendi. Então, a copy de urgência, o gatilho de urgência, é para fazer a pessoa tomar uma atitude na hora. Na hora, agora, porque você precisa disso. Sabe? É urgente, eu preciso disso. Urgente, porque eu preciso. Ela não sabe por que ela precisa, mas ela precisa.
Entendi. Um que eu gosto e que eu vejo o pessoal usar muito, principalmente no marketing, e até quando vai reforçar alguma coisa a respeito da marca, eu acho que é a autoridade. Não, a autoridade é um gatilho mental muito usado também, mas ele é muito... Ele acaba você gerando, como fala, nem sempre ele é tão bom em todos os lugares. Por exemplo... Conecta às vezes, né? Não só questão de conexão. Vamos lá. É difícil você gerar autoridade, por exemplo, na lojinha. Apesar de você colocar que a lojinha já vendeu, tá lá, grandinha. Desde 1960, desde. tantos anos. Muitas pessoas, quando ela vai trabalhar no produto físico, elas não ficam procurando a autoridade daquele produto. Elas vão procurar o branding, que é outra coisa, que é a marca. Por exemplo, vender Coca-Cola é mais fácil, né? Exato, do que vender a Pepsi. Se você colocar Coca e Pepsi, você vai ver que a Pepsi fica e a Coca não. E as duas são bebidas sabor cola. Aí, no caso, é por causa do brand da Aí marca, é né? branding, não é autoridade. A autoridade é o seguinte, se a Coca-Cola falar que é assim, as pessoas vão falar assim, não, a Coca falou. Entendi. Isso daí é uma autoridade. Então, a autoridade... Imagino que resultados gerados são autoridade. São e não são. Então me explica, vamos lá. É assim, o resultado gerado, ele gera uma autoridade. Mas não necessariamente ele gera uma autoridade que vai te fazer ter autoridade. Uma pessoa que gerou autoridade, mas ela não especificou isso como autoridade, ela só teve esses resultados, ela é muito boa. Mas ela não mesmo que ela chegar no lugar, a pessoa às vezes não quer autoridade, ela não sabe se vender. Entendi. Então não adianta você ter uma autoridade e você não saber se vender. Entendi. Se você não saber colocar essa autoridade como um cheque. Por exemplo, existem pessoas que têm muita autoridade, mas elas estão desempregadas. Ou, desculpem, me perdoem, mas engenheiro Uber. Engenheiro é um cara que tem... Mas não é necessário para ser Uber, tem que ter... Brincadeira, gente. Brincadeira, engenheiros Eu e tenho Ubers. alguns primos, não fiquem bravos comigo, amigos. Engenheiro, ele é um cara que ele tem autoridade na área de engenharia. Sim. E aí, essa autoridade na área de engenharia dá direito para ele fazer o quê? Construir prédios e não cair. Porém, mesmo ele tendo essa autoridade, ele está com dificuldade de se vender. Se ele não sabe se vender, ele não trabalha bem o branding dele, a copy dele, mesmo que ele exponha que ele já fez, que ele tem, que ele construiu o prédio de não sei quanto, se ele não souber fazer isso, e talvez o preço dele não for compatível, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir ter autoridade naquilo. Ele não vai conseguir se vender. Então, ele vai ser Uber, porque é o que sobrou para ele. Então, diante disso, a autoridade é um gatilho bom. Ele é bom. E você usa, às vezes, com prova social, que também é um outro gatilho. Geralmente, na página de venda, é bom ter autoridade um pouco, né? Tem que ter. Porque senão as pessoas também... Ninguém vai num médico que as pessoas não sabem quem é. Recém-formado. Não, a recém-formado não é o problema, mas as pessoas não sabem quem é. Total. Né? Então, a autoridade ela tem a sua relevância. Ela não é abolida. Então, vamos lá. Obrigado, Grum. Aí... Urgência, Urgência, comunidade, autoridade. Aí eu vou falar o mais powerful aí. Vamos o mais powerful fechar com 5. É o maior de todos, que é a escassez. Nossa, eu sabia que isso. Sabia. Ele tá doido para eu falar logo da escassez. Eu gosto de escassez demais. A escassez, pra gente. vamos lá. A escassez, eu posso dizer que é a escassez / desapego. Dois gatilhos mentais maravilhosos. E se vocês quiserem fazer, aqui ó, dica, #dica. Façam isso com seus filhos. Nossa, com filhos? Adoro. Então vamos lá, Meus explica filhos pra que gente. não me ouçam, tampem os ouvidos dos meus filhos. Vamos lá. O ser humano, ele é movido principalmente brasileiro que deixa tudo para a última hora. Ah, meu pai do céu. Então, assim, quando você vai falar alguma coisa para alguém, quem nunca ouviu? Só amanhã mesmo você compra nas casas de não sei de quem. na Casa Bahia, no Ricardo Eletro, no Magazine Luiza. Por quê? Só amanhã. Você gerou que só naquele momento vai ter aquela oportunidade de compra. Legal. Ou aquela oportunidade. Quem nunca... nós mesmos. Vamos lá. Escassez. Escassez e urgência. Escassez no caso do tempo. Fomos no Fire e o Fire colocou um desconto para quem comprasse no Fire. Quem tava lá, né? E tinha um prazo. A hora que terminasse o Fire, acabou aquele desconto. Então, a pré-venda era para quem estava no Fire, com um desconto. O que se passasse? No dia seguinte, já não estava nem a venda e nem com o desconto. Naquela oportunidade tinha se fechado. Não... Então, o que aconteceu? A gente, para garantir melhor desconto, compramos.
Ah, mas a gente sabe se daqui a um ano a gente vai poder ir? Não sei, só sei que nós já garantimos o nosso. Então, escassez é fazer a pessoa tomar Atitude naquela hora naquele momento. por uma janela de oportunidade pequena. Pequena. Isso em lançamentos é o que grandes pessoas fazem nos lançamentos, que são os picos de venda. Abre o Então, carrinho, você abre né? o carrinho por 7 dias, 5 dias, 48 horas, dia. 24 horas. Black Friday faz isso com uma maestria. Ah, sim. Quem nunca esperou a bendita da Black Friday? Acabei de falar, quem nunca esperou a Black Friday para poder comprar uma televisão, uma geladeira, um fogão, às vezes nem está precisando, Ah, eu compro sempre. mas nem está precisando. E aí a pessoa vai lá e compra. Por quê? Porque, ai, eu preciso comprar. E aí, Eu preciso pagar metade do dobro. mas isso aí já é mal do brasileiro, metade do dobro. Brincadeira. Né? Mas no mercado, essa escassez. E o desapego é que as pessoas. Ai, é o famoso. Desapego é de bônus, né? Tá vindo como um Tá cesto, vendo né? como um bônus, mas é porque também não deixa de ser uma escassez. Fala dos filhos sobre o desapego. aí. Vamos É lá. assim, quem nunca dá valor depois que perde? A gente só dá valor depois que a gente perde. Verdade. A hora que a pessoa não quer mais a gente, é aquele momento que a gente mais quer aquela pessoa. Então, assim, quando você pega, e eu tô falando isso não só nos relacionamentos, eu tô falando isso na venda. Quem nunca ouviu de um expert, de um vendedor, falar, não preciso de você, não. Pode ir, tchau, obrigada, não precisa de você. Você vai ficar com tanto ódio, com tanta raiva, que você vai falar assim, não, eu vou comprar agora vou só porque comprar. ele não quer eu. Só porque ele fechou o carrinho. eu Só vou porque ele comprar fechou, agora. eu vou falar, não, agora eu quero. Não, agora eu quero. Antes eu não te queria, agora eu quero. Então, assim, com os filhos. Pai, aí eu vou entrar numa seara que não é muito a minha praia, mas eu sou mãe, então eu vou falar. O que aconteceu? Filhos, a gente, pai e mãe, fica muito assim nos filhos. Ai, meus filhos, você me ama. Filhos, eu te amo. Você me ama. Filhos, não sei o quê. E aí, os filhos, eles estão cagando para nós. Meu pai do céu. Eles estão preocupados com eles, são adolescentes, gente. Eles querem saber dos amigos, eles querem saber das menininhas, eles querem saber dos outros e não querem saber dos pais. E aí, quando você aplica com o seu filho, tá bom. Que nem, você não quer isso, tá bom, não liga, sabe? Ignora. Ele vai olhar pra tua cara e vai falar assim, hã? Desapego? Você fala assim, hã? Como assim minha mãe não me quer? Como assim minha mãe não me ama? Como assim minha mãe não tá querendo tal coisa? Não, eu quero. Então, assim, só que a gente tem que tomar cuidado, porque todos os gatilhos mentais, eles geram nas pessoas até uma questão de vício. Entendi. Então, nada que você faça de vício, você repita isso várias vezes, constantemente, Funciona pra sempre. Né? funciona para sempre. Então, assim, é importante você ter um equilíbrio para usar. Então, um bom copywriter, ele sabe usar os gatilhos mentais, ele não enche de gatilhos mentais numa copy. Vamos supor, numa página de vendas, ele não coloca 20 milhões de gatilhos. Ele não usa todos os 30. Ele separa alguns que são importantes, que fazem sentido para aquela audiência, para aquela persona, e ele vai trabalhar. Agora, em todos, via de regra, 99,9%, quase 100%, todos usam. Escassez. Total. Vamos lá. Tem um que é considerado um gatilho também, mas agora vamos pular o gatilho e vamos entrar para a parte mais de marketing. Eu queria que você me ajudasse. Eu sou gestor de tráfego, né? E eu rodo muitos anúncios aí para infoprodutos, para negócios locais, para e-commerce, perpétuos e tal. Tem um que eu percebo que performa muito bem a nível de conteúdo e sempre dá uma conversão muito bacana, que é contar história. Esse é um gatilho mental, história. Quem nunca? E fala um pouco mais aí do storytelling, do gatilho da história. Então. Não tanto pelo gatilho, mas o que o storytelling ajuda no copywriter, como que usar os dois juntos. Na verdade, não é os dois juntos. Storytelling é história em inglês. Story. Então, assim, desde que nós nascemos, desde que nós somos pequenininhos, os nossos pais nos contam o quê? Histórias. Conto de fadas, você vai vendo os filminhos, todos têm uma historinha, você vai lendo gibi. E aí, o que acontece? As pessoas conectam com histórias. Então, o gatilho mental, alguns chamam de gatilho mental, mas a história nada mais é do que faz parte de você contar algo. Criar conexão, né? Você acaba criando uma conexão. Por quê? Quando eu conto, por exemplo, a história da Branca de Neve, que é um conto de fada, Sim. as pessoas elas não vão se conectar porque sabem que não tem uma maçã envenenada. Mas as meninas vão esperar o quê? O príncipe encantado, para vir beijar na boca. Se eu contar a história da Cinderela, por que a história da Cinderela, da Branca de Neve, da Bela Adormecida, ultrapassou eras?
Porque elas contam uma história de uma moça indefesa que precisa de um príncipe. Então, as meninas ficam esperando pelo príncipe. Então, elas conectam. Então, quando você vai contar uma história, que você vai... Na nossa história, a história da ABC Digital. Se a gente contar a história da ABC Digital, eu tenho certeza que vai ter muitos comentários aqui embaixo para falar que viveram a mesma situação. Ou coisa parecida. Ou né? coisa parecida. Cada um no seu momento, né? em algum momento. Na né? qual, por exemplo, eu exonerei de um serviço público, 10 anos de serviço público, pedi exoneração e fui trabalhar por minha conta. Eu fui chamada de louca. Ah, eu também. Você pediu demissão, Era muito bem remunerado. era bem remunerado, pediu demissão e foi taxado de louco. Para quê? Para viver do digital. E a gente chegou num ponto de investimento pessoal, porque a gente buscou integridade, a gente chegou num ponto de investimento pessoal que a gente olhou um para a cara do outro e falou, ou a gente dá certo ou a gente vai ter que dar Mais certo. de 80 mil reais em um ano. Exato. Na hora que a gente contabiliza isso... Vendemos 2 carrinhos que a gente tinha e o negócio ficou feio. Não, se fosse só os carros, eu tava feliz, né? Não foi só os carros, foram muito mais coisa. Mas, assim, se a gente contar, a gente chegou num ponto em que a gente só tava pagando nossa conta de comida, água e luz e internet. E teve um momento que você falou pra mim assim, mês que vem vai dar, não. Eu falei pra ele, ou a gente dá ou dá, porque senão a gente tá ferrado, pra não falar outra palavra, porque senão cai aqui tudo. E aí, a gente olhou um pra cara do outro e a gente foi e cerrou os dentes e fez dar certo. Total. Então, assim, essa é uma história que conecta com muitas pessoas que estão buscando empreendedorismo. Tá no campo de batalha, resiliente, que não desiste, né? Vai se identificar. Todo mundo, porque é uma história. Sim. E aí, o que eu contei nessa história? Eu contei a minha jornada, e aí a pessoa fala assim, poxa, mas como que você fez isso? E aí eu começo a dar um conteúdo, de como eu fiz isso. Total. Ah, bem cá, lembrei. Você falou de jornada, eu já... Marketing digital, né? Marqueteiro que somos. Fala um pouquinho da jornada do herói. Então, aí você estava falando do storytelling. Então, quando você trabalha o storytelling, você fala da jornada do herói, tá? Todos os filmes, vamos lá, filme, novela... É uma maneira de contar, né? É, uma das. Mas vamos lá, quem nunca... Eu vou falar agora aqui, vocês escrevem, e eu já, tá? Com certeza. Quem nunca viu um filme, uma novela, em que o mocinho, ele aparece, o mocinho e o mocinho se apaixonam, e aí tem a vilã, muito má, que quer separar o mocinho e a mocinha, e eles fazem N coisas que os dois se separam, os dois brigam. Eles ficam passando por um perrengue todo e no final eles terminam juntos. Todas as histórias são assim. Isso é a jornada do herói. Então, o que é a jornada do herói? A jornada do herói nada mais é do que eu era assim, eu tinha um problema, daí eu descobri tal solução, apliquei essa solução em mim e ela deu certo. Então, Isso é bem resumidamente, né? Isso bem resumido. É óbvio que você não vai pegar e escrever essas 4 frases e contar a história da jornada do herói com essas 4 frases. Você vai trabalhar todo um enredo, todo um drama em cima disso, todo um enredo. E no copy de vendas, por exemplo, você vai trabalhar a jornada do teu expert, ou do expert, a própria jornada. Como que ele chegou e alcançou aquilo? Por que aquilo ali é importante? Então, toda essa jornada, que é a jornada do herói que chama, ela era, eu tinha um problema. Inclusive, você deu um exemplo aí que ele é visivelmente muito usado em filmes de Hollywood, né? Sempre. Todos. O cara tá lá, aí sofre com alguma coisa no começo do filme, todo mundo fica, pô, cara, por que tá acontecendo isso com ele? Aí ele vai lá e tenta dar a volta por cima e acontece outra coisa, joga ele lá embaixo de novo. Isso. Aí o cara, resiliência, vai lá e consegue. Isso. E depois no final tá todo mundo aplaudindo ele. Exato. Porque isso é o herói. Então, é a jornada de como ele saiu de tal ponto para tal ponto e se tornou um herói. Então, o storytelling, ele nada mais é que o dom de você contar a história. Isso é muito usado em copy. 100%, 110%. 110%. Porque toda copy que não tem um storytelling, ele não tem como você contar. Beleza, Camila, a gente vai partindo agora para a parte final desse episódio do podcast. Eu queria que você fizesse algumas considerações de como o trabalho do copywriter pode impactar num projeto, por exemplo, num lançamento. Tá. Bom, um copywriter, ele não faz nada sozinho, tá? Ele não é o milagreiro. Sem sabonete, vamos lá. Não é sabonete, não. Brincadeira. Sem falsa modéstia, mas assim, ele não faz nada sozinho. Total.
É claro que o copywriter tem uma frase que eu ouvi, que é o seguinte: copy bom, produto ruim, vende. Copy ruim, produto bom, não vende. Entendi. O que significa? Se você não souber com quem você está conversando, como que você quer abordar, você não vai fazer um bom copy. E como é esse com quem está conversando? O que o copy precisa ter em mãos ou precisa ter informação para fazer uma copy eficiente? Bom, Boa. no meu caso, eu, Camila, com meu método de trabalhar, né, a minha metodologia de trabalho, eu preciso só de uma persona. Mas uma persona desenhada no seu psicossocial. Não só as questões da ficha técnica. O que é persona, Camila? Calma. Segura. Não só no seu psicossocial. Persona nada mais é do que o seu cliente ideal. Uma pessoa. Uma pessoa. Então, você vai colocar nome nessa pessoa, você vai colocar a idade dessa pessoa, estado civil, quanto que ela ganha, quanto que ela não ganha, ou melhor, quanto que ela ganha. Aí você começa a falar quais são as dores que ela sente, quais são as vontades que ela tem de crescimento, o que ela quer fazer da vida dela. E aí depois você começa a entrar no psicossocial. O que é o psicossocial? O que ela pensa? O que é o que ela pensa, o que ela ouve das pessoas, como que ela se sente no meio daquele... Quais são as suas frustrações, as suas ansiedades. Enfim, tem uma série de perguntas que são feitas para você entender o psicossocial dela. Por quê? Porque você só vai conectar com pessoas quando você falar da dor real. Entendi. Mas então a persona é o copywriter que faz? Não, normalmente quem faz uma persona é o estrategista de um lançamento. Entendi. Né? O estrategista. Por quê? Porque ele tem um contato maior, ele vai criar as pesquisas, ele vai conversar com a audiência. Né? O copy pode desenhar também. O copy pode, claro. Um bom copywriter, como todo bom copywriter, aí eu entro, como eu falei, falando da minha metodologia, eu não escrevo sem uma persona. E já aconteceu de chegar em projetos para mim que não tinha persona e eu desenhei a persona. Por que eu desenhei? Porque eu preciso saber com quem eu estou falando. É necessário, né? Senão a comunicação fica genérica, ampla e não vende. O público-alvo funciona? Funciona. Só que, tipo assim, você não vai acertar todo mundo. Então, quando você vai fazer uma copy específica, você precisa saber com quem você está falando. Depois disso, eu acabo pegando e eu ouço o expert. Eu começo a destrinchar, eu stalkeio o expert. Né? Eu investigo melhor que o FBI. Então, eu começo a ouvir ele falar, cada palavra que ele fala, cada detalhe que ele faz, a forma com que ele se coloca, se ele fala errado, se ele fala correto. E aí, depois disso, eu alinho a persona. Entendi. E aí eu escrevo, eu abro uma tela em branco, tá? Desculpem, mas eu abro tela em branco. Sério? Não usa template, não? Você é doido? Eu abomino template. Desculpa quem usa. Mas não tem vários livros de copy que dizem que tem estrutura certa para você vender? Não, estrutura técnica é uma coisa. Você saber técnica é uma coisa, você copiar template é outra. Entendi. Vamos Tá? lá. Técnica é uma coisa, eu acho que não vem ao caso, porque a gente já está naquele Sim. final. Mas um outro momento a gente pode falar sobre técnica, quais são as técnicas de copywriter que você pode usar em quais momentos. Mas existe técnica, que são fundamentos, que você não pode ignorar. E existe template. Template nada mais é do que substituição. É como se você comprasse uma roupa numa loja de departamento que tem tamanho único. Puxa, mas não vai caber para mim? Não necessariamente. Exato, nossos corpos são A mesma diferentes. roupa não vai caber para mim. Não vai caber. Então, diante disso, não adianta você apertar aqui, apertar lá, botar um cinto que não vai resolver. Então, a copy, eu abro uma tela em branco e começo a usar as minhas técnicas, que são técnicas que eu adquiri por longo de cursos, leituras, literatura, tal, com a comunicação dos dois. A comunicação Persona e expert. Exato. Alinhamento entre eles. Eu falo o que o expert quer falar, da maneira que a persona quer ouvir. Porque não adianta eu querer falar da maneira que o expert quer falar, sendo que não é o que a pessoa quer ouvir. Não adianta, é igual nossos filhos. Adianta a gente chegar nos nossos filhos e berrar, os nossos filhos vão olhar para nossa cara e vão virar a chavinha e falar, não, estou ouvindo lá, 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 dentro da cabeça deles. Falo, minha mãe é uma louca, meu pai é um louco. Entendi. Então, um bom copywriter para um lançamento, para um evento assim, ele tem que alinhar ao cliente ideal, que é a persona, né? Não só o público-alvo, mas a persona, com a comunicação do expert. Essa comunicação tem que ser alinhada, tem que ser ajustada. Sim, ela tem que ser personalizada. Personalizada, essa é a palavra correta. Ela tem que ser Muito personalizada, porque senão, como que você vai passar para a pessoa? Não, você vai criar um personagem. E personagem não vende, né? Não conecta. Não, personagem não existe. Ele é fictício. Não, existe alguns personagens, mas Não, nenhum personagem existe, porque ele é personagem. aí não se sustenta, né? Não, ele é personagem. Personagem não existe. Ele é fictício. Por quê? Porque não é real.
Entendi. Quem é real, por mais que eu Peguei queira essa. imitar alguém, eu Peguei queira essa. fazer uma imitação, eu estou imitando, eu não sou real, aquilo não é natural meu. Então não adianta eu chegar numa pessoa que, por exemplo, vamos falar de empreendedorismo. E aí você pega uma pessoa que ele vai conectar com pessoas que não usam terno e gravata. Sim. Né? E ele quer usar um terno e gravata, ele vai conectar com pessoas que não usam terno e gravata? Claro que não. Tá. Se ele Diferente, não- né? Exato. Não se enxergam. Eles não se conectam. Ele, tipo assim, esse cara é muito longe da realidade dele. Total. É óbvio. Agora, por causa que eu quero atingir, então, beleza, gente. É igual político. Político conecta com pessoas? Claro que não. A não ser que ele viva aquilo. Tira o terno, põe uma camisetinha. Não adianta. Palmas da mão pra cima, tudo bonzinho. Não adianta eu pegar durante o período político e chegar agora no período político, um político que viveu de terno durante o tempo inteiro, que não chega perto das pessoas, ele botar uma camiseta t-shirt, uma calça jeans, um tênis e achar que ele vai conectar com as pessoas. Não conecta. Ele não conecta, porque acabou a eleição, ele volta pro terno, pro sapato social, pra camisa, pro perfume caro, pro carro caro que ele tem. Então, você vê que não é verdade. Então, quando você trabalha na copy, a copy nada mais é do que você transcrever o que a pessoa está falando. Peguei essa. Então, pessoas reais conectam com pessoas Óbvio, reais. sempre. Então, um produto, uma comunicação, uma copywriter, um copywriting alinhado, personalizado é o segredo do sucesso de um bom processo de Sim, vendas. porque aí a pessoa quando lê, ela vai ouvir a vozinha do expert dentro da cabeça dela. Parece Isso é loucura, massa. mas é. Já aconteceu comigo, já. Você pegar aquele texto e falar assim, puta, isso aqui é do fulano. Verdade. Na hora, só de lembrar algumas Se palavras... eu falar você algumas palavras agora aqui, Hum, se eu falar algumas palavras, eu tenho certeza que as pessoas vão colocar aqui, ó. Aqui embaixo Então, no comentário vai falar. então Por fala exemplo, umas duas se eu depois. falar assim, 6 em 7. Érico Rocha. Se eu falar. Vamos lá. Pega esse código. Pega esse código. Destravar. Vou destravar. Quem? Ou, destravar? Pablo Marçal. Total. Se eu falar pra você assim, imparável. Wendel Carvalho. Vida épica. Também, Wendel Carvalho. E nós estamos falando de pessoas que estão linguagem deles. Então, a própria linguagem deles, a comunicação É deles a comunicação alinhada natural com o deles. público E ideal. você pode ver que, por exemplo, em todas as conversas que o Pablo Marçal tem, por exemplo, quando falar de pega esse código, eu vou destravar, eu quero Sim. que você transborde, você vai governar. Total. Essas palavras são dele, porque em todos os momentos que ele vive, ele fala isso. Ele pega algumas palavras e autoraliza, traz pro Isso, dialeto deles é e isso. comunica dessa maneira. Exato. Cara, isso é muito foda. E aí você vai pegar essas pessoas e você vai olhar e elas vão se tornar referências. E aí quem ficar falando imparável, pega esse código. Lembra na hora de quem está falando. Você está falando do cara que criou, não da pessoa que está falando. Total. Camila, vamos lá, a gente está encerrando esse episódio do BC Podcast. Eu gostaria das considerações finais, sim. Eu pedi para você se inscrever no canal, se você não é inscrito, para a gente curtir a gente nas redes sociais aí. Eu sou o Bruno VP no Instagram, a Camila é... CamilaVieira.copywriter. E tem a bcdigital.br também. Então segue a gente aí, acompanha que tem muito conteúdo bom de marketing digital, tráfego, conversão, copywriter, todos os paranauê aí, sinal de fumaça, passarinho batendo asa, e depois todo mundo tranquilo, copinho de groselinha bem gelado, a fatia de laranja e 2 cubinhos de gelo. Isso daí é autoralizado dele, tá? Então toda vez que ele fala isso, todo mundo sabe que é dele, dele. É verdade. Diga. Bom, o que eu posso dizer do tema hoje sobre copy, que a gente está falando sobre copy, esse microfone está aqui no meu nariz, é que é o seguinte, a copy, ela é como é que eu vou falar agora que a palavra fugiu? A copywriter que fugiu a palavra, porque... É o coração do projeto? eu digo que ela é o coração, sim. Ela é mais que o coração, ela é o sangue. Total. Por quê? Porque é ela que leva a informação. É ela que transforma toda a emoção, todo o sentimento, todas as palavras das pessoas Tem que usar o copy com muita sabedoria. Né? Isso, porque o copy é poderoso. O copy ele pode fazer você ganhar e o copy pode fazer você perder. Total. Eu tenho um livro, esqueci o nome agora do livro, não sei se foi do Robert McKee ou do Cialdini que eu li, em que ele falou o seguinte, nunca tenha inimigo copywriter, no caso escritor. Sim. Por quê? Porque esse escritor ele pode te fazer levantar, como ele pode te derrubar. Transformando palavras em dinheiro do... Isso é do Ícaro. Ícaro de Carvalho. Não, ele falou isso, mas ele replicou isso de alguém. de um outro autor. Eu li esse no outro... Eu vi com o Ícaro. Isso, o Ícaro também colocou no livro dele. Ícaro, vamos botar um tráfego nesse negócio aí? Chama nós. E assim, por quê? Porque, de fato,
Se você fazer um inimigo com que um cara que é escritor, no dia seguinte ele vai pegar um Facebook, hoje, né, que é o blog, e ele vai falar de você, bem ou mal. É perigoso demais ter um inimigo copy, né? Exato. Fora que ele conhece todos os gatilhos mentais, então ele consegue fazer uma estrutura. Aí eu tô falando copywriter de marketing, né? Não copywriter de, apesar que o de escritor também, ele entende de alguns. As narrativas Isso. da mídia hoje em dia, das TVs, Mas, eles fazem assim, do jeito que eles quiserem. Exato, Eles mas não- assim, se você tem. A cópia, ela é poderosa. E ela tá em todos os lugares. Todos. Jornal, Não rádio, tudo. internet, Ela tá na nossa offline, conversa. online, com os filhos. Ela tá no nosso dia a dia. Você que é casado, não conquistou a sua mulher pelos lindos, belos olhos. Você conquistou pela tua copy. Teve uma copy boa, né? Claro que teve uma copy boa. Um bom produto. Exatamente. Tá tudo certo. Então você soube se Obrigado. vender. Então, gente, Vamos lá. Um abraço. Um abraço. Bruno Vieira ficando por aqui. Camila por aqui também, ó. Até mais. Siga a gente.